Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Maravilhoso estar aqui, eu digo sempre, é uma alegria. Eu espero encontrar você muito bem. Em nome de Jesus, deixar você melhor. Nós vamos deixar. Ela já se emocionou, emociona todos nós. O testemunho é muito forte, tocante. E ela tem vivido experiências bem profundas com Deus. Para a glória de Deus, tem testemunhos lindos, tem história, uma história de superação, de vitórias. E é esse o nosso desejo. Te encher de esperança. Dizer para você que não é o fim, que tem saída, que tem solução, que é possível viver o sobrenatural com Cristo. O destino pode ser curado. Em nome de Jesus Cristo, você vai transbordar de esperança, porque a esperança não decepciona. Essa palavra é maravilhosa. O céu é meu trono e a terra o tapete para os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor. A pessoa que me agrada é humilde, de coração, se arrepende e treme diante da minha palavra. Que escritura, hein? Deus vem e diz assim: o céu é meu trono. O tapete, a terra é o tapete dos meus pés. Eu fiz tudo, o que você pode me dar? O que você pode fazer por mim, minha filha? Não pode fazer nada, não. A única coisa que você pode fazer, que é o que me agrada, é ter um coração humilde, arrependido e que treme diante da minha palavra. Humildade é ouvir a Deus. Arrependimento é metanoia. É mudança de mente, mudar de ideia. Eu pensava de um jeito, agora não penso assim mais não. E reverenciar a palavra, tremer diante da palavra. Quando a palavra chega, estremecer. É isso que o Senhor espera de nós. Um coração humilde. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero realmente fazer algo por Deus, é ter um coração humilde, arrependido, que treme diante da sua palavra. E aí o texto continua, e eu pulo para o 12, e diz assim, ó, a paz transbordará sobre Jerusalém, como um rio. Porque é isso que acontece quando nós vivemos com o coração humilde. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, favorece. Nós atraímos para a nossa vida um rio de favor, de paz. Um rio. Está falando de algo que corre. Uma paz que nos acompanha. Diz o Senhor, darei a ela todas as riquezas das nações como se fosse um rio que transborda. Riquezas, todo tipo de riqueza. Paz é riqueza, alegria é riqueza, saúde é riqueza. Que transborda, suprimento, provisão. Que transborda. Vocês, os filhos de Israel, serão amamentados por ela, levados ao colo e acalentados em seus joelhos. Eu mesmo vou consolar vocês em Jerusalém, como uma mãe consola seu filho. Quando vocês virem este acontecimento, seu coração saltará de alegria.
Suas forças vão se renovar como uma planta que cresce viçosa. Todos os servos do Senhor reconhecerão o seu poder, mas Ele mostrará sua ira contra os seus inimigos. Que lindo! Quem são os inimigos de Deus? Aqueles que não dão ouvidos à voz dEle. Mas os servos, aqueles que servem, venham e reconhecem o consolo, o cuidado, o amor, um Deus que nos acalenta, nos amamenta, nos supre, nos pega no colo, que nos dá paz. Um Deus que cuida de nós. Deus. A saída é Deus. Você não vai encontrar vida, força, se não for por Deus. Ele é a porta. Tanto que depois que ele ressuscitou, ele nunca mais passou por porta nenhuma. Porque ele não passa por portas, porque ele mesmo é a porta. Enquanto você não passa pela porta que é Jesus, você não encontra tudo que você está procurando. Ele é a solução, é a saída, é o porto seguro, é o refúgio. Ele é quem dá jeito em tudo. O que ninguém dá, Ele dá. Ele é o Senhor. Maravilhoso. Bom, ela, como eu disse, já se emocionou, talvez se emocione novamente. E eu acredito que vai emocionar você. Seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada, Bispa. É um prazer ter você aqui. Uma honra. Sua história é muito forte. Amém. Você é uma bênção. Amém. Já chegou me trazendo chocolate. Oh, meu Deus. Sem contar a cama, né? Porque, gente, essa menina é demais. Eu precisava de uma cama e mandei que quem minha assessora fosse comprar. E aí ele lembrou dela, foi pedir informação para ela e tal, e de repente manda a cama entregar, e aí ela não quer, não, é um presente para a Bia. Agora você imagina uma cama maravilhosa, que eu durmo, que é uma maravilha, e quem que me abençoou com isso? Essa menina. Uma honra minha. Eu falei, não, então não vou mais comprar. Não, ela pediu para não roubar essa benção. Porque eu falei, não, então não vou mais comprar essa cama, porque ela, não quero assim. Não, ela pediu para não tirar essa benção dela. Não tira, por favor. Eu falei, bom, já que estamos nesse nível. Sim. Eu estava orando por isso. Oh, Josi. Quando ele ainda disse para mim, bispo, ela falou que não é para tirar a benção dela, hein? Você tá tirando a benção dela. E eu ainda disse que pro bispo, Deus soprou o meu nome no ouvido do Senhor, porque o Senhor lembrou de mim. Foi mesmo. E eu também quero abençoar. Eu não sabia que você lidava com isso. Eu só pedi para comprar uma cama para mim. Há 18 Porque anos. Porque a minha, Josi, eu estava contando para você, meus netos, eu deixei pular. Aí veio o outro, foi pulando. Depois eu comecei a sentir uma dor nas costas. Eu falei, gente, isso é o colchão? É o colchão. Aí, até eles, quando olharam meu colchão, falaram, como é que a senhora está deitando nesse colchão aí, meu Deus? Meu Deus, uma honra, eu me senti muito agora eu falei pros netinhos, agora essa não, vovó já deixou pular na outra. Por favor. Maravilhoso, Josi, maravilhoso. Amém. Ô, Josi, vamos falar da sua história. Você foi criada num lar bem disfuncional. Bem. Sua mãe faleceu, você tinha 11 anos de idade, você nunca viu sua mãe sóbria? Nunca, bispa. Não me lembro nunca de ter visto minha mãe sóbria. Sua mãe foi catadora de lixo. Exatamente. E você catava junto com ela. Sim. Nunca foi um problema para você até você entrar na escola. Exato. E começar a sofrer com piadas sobre a menina que era filha da catadora de lixo. E bêbada, né? E bêbada, que a sua mãe, você nunca viu sua mãe enquanto ela estava viva, sóbria. Não. Enquanto nas casas era normal café na mesa, na minha casa era normal garrafa de cerveja na pia. Ô, Josi,
A sua mãe foi prostituta e você só ficou sabendo dessa história mais recente porque você até não entendia por quê que ela bebia tanto Exatamente. e por que que o seu pai era tão agressivo com ela. Exatamente. Porque seu pai não era de espancar vocês, mas espancava ela. A minha mãe. Exatamente. Alcoolizado também. São não, mas alcoolizado. Sempre alcoolizado. Sempre alcoolizado. Parece que era a forma que ele achava para ter coragem para fazer isso. Durante a semana, sóbrio, trabalhando, mas no final de semana, a ponto de ter que eu ir dormir no vizinho para não ver isso. Minha mãe tentava me poupar de alguma forma. Já a sua mãe era de espancar. Talvez até por conta do estado de embriaguez, você disse que ela batia muito. Muito. De eu ter até hoje marca na minha perna daquelas espadas de São Jorge, daquelas coisas de arruda, que onde ela tava, ela pegava. Fio de ferro, o que ela tinha na frente. Ela pegava pra bater e depois mandava a gente tomar banho em salmoura ainda pra doer mesmo. Tamanha crueldade. Ô, Josi, outra coisa. Eles serviam aos espíritos, né? O meu pai, eu não tenho certeza, mas a minha mãe sim. Porque nós moramos um bom tempo, acredito que até os meus 8 anos, em cima de um centro, onde a minha mãe servia as entidades. E você disse que você viu ela e a sua irmã incorporadas várias vezes. Várias vezes. Era comum isso. Comum. A sua irmã foi para a prostituição cedo, para as drogas, dentre elas heroína. Sim. Da sua mãe correr com ela com seringa no pescoço, porque já não tinha mais veias. Exatamente. E ter que correr para o hospital com ela. Exatamente. Com overdose. Exatamente. E eu cheguei a ver várias vezes a minha irmã cheirando cocaína em casa comum, normal. Eu tinha 7, 8 anos. Eu não entendia, mas era comum isso. Muito álcool, muita droga. Ela tinha problema com prostituição, então minha mãe sempre espancando porque saía e voltava, enfim, uma destruição total com álcool e droga. E você nesse ambiente? Nesse ambiente. Aí a sua mãe, que já tinha sofrido por agressão, ela tinha uma placa de platina, um negócio na cabeça? Exatamente, bispa. Por causa de agressão do seu pai. Que ela caiu e machucou. Você vê que coisa séria. Aí ela sofre um acidente de carro. O rapaz atropelou ela. Atropelou. Ela já estava totalmente alcoolizada, né? Ela saiu de casa para comprar cigarro. Atropelada. Ela saiu de casa para comprar cigarro, para ir na padaria. E no percurso que era muito perto, o rapaz também estava alcoolizado, drogado, ela sem alcoolizada, habilitação. ele alcoolizado. Ela foi atropelada, bateu a cabeça, aquilo abriu. Exatamente. Porque ela já tinha passado por uma cirurgia. Exatamente. E morreu na hora. Na hora. Bom, se tava ruim, ficou pior. Exatamente. Porque você disse que aí a miséria aumentou, porque ela ainda ajudava um pouco no trabalho. Sim. Começou a cortou luz. Você disse também uma coisa, além de tomar banho frio e tal, você só foi tomar leite, porque você não tem memória durante todos esses anos de ter tomado leite, porque no máximo era chamate. Isso mesmo. Quando você foi adotada por uma família. Exatamente. Isso mesmo. Porque, Josi, você aí não tendo onde ficar, você foi para a casa de uma prima. Isso. Que foi uma bênção, porque essa prima era cristã. Exatamente. E te apresentou a fé. Isso mesmo, bispa. Aí você, chega um momento que ela já não podia mais ficar com você, você volta para a casa do seu pai com 13 anos. Uhum. Você fala para sua irmã que você não tinha onde ficar. O que a sua irmã falou para você? Ela disse que com 13 anos ela já sabia se virar, porque com essa idade ela já se prostituía e que não tinha
lugar pra mim lá. E eu tava com um saquinho de lixo com a minha roupa, que é o que eu tinha saído da casa da minha prima. E dali eu saí sem direção. Mas ali eu disse pra Jesus. Eu não sabia o que eu queria ainda, bispa, porque 13 anos eu era uma menina, uma criança, mas eu sabia o que eu não queria. E ali eu disse que eu nunca na minha vida ia colocar uma gota de álcool na minha boca ou qualquer droga, porque eu sabia o que aquilo tinha feito na minha família. Você viu o estrago da bebida, o que a bebida causou, as drogas. Exatamente. Bom, com a sua prima, você conheceu um casal que eram firmes na igreja e tal, e você disse que à noite, andando sozinho em Guarulhos, conseguiu chegar na casa dessa família, e aí você disse, a moça, a dona da casa, a senhora falou, ô Josi, o que se faz aqui, né? Tarde da noite e tal. Você disse que levava umas 2 horas andando. Você saiu da casa da sua irmã, eram umas 20 horas, então você chegou lá perto das 10, mais ou menos, Exatamente. mais. Exatamente. E aí você disse, aqui eu não tenho onde ficar, com 13 anos. Exatamente. E essa família me acolheu e me deu amor. Você disse que ela falou, olha, vamos esperar o que foi o seu pai adotivo chegar e vamos ver o que ele vai dizer. Isso. E quando ele chegou, ele disse para você, Josi, você quer fazer parte dessa família? Exatamente, bispo. Exatamente. Quer dizer, ali você já encontrou um meio, né? Deus te abriu uma porta. Eu vi que eu era muito especial para Deus, porque era uma família muito bem estruturada espiritualmente. Foi onde eu conheci o amor de Jesus e o que era ser cristão, uma família que tinha condições financeiras boas. Então eu pude estudar em escola particular, estudar em conservatório municipal, sempre fui atleta, fiz parte do grupo da escola, de vôlei, futebol. Então eu tive uma boa vida, uma boa estrutura. E com a minha rebeldia, aquela frieza, acho que de tanta destruição, acho que quando a gente recebe amor, né, bispa, de Deus mesmo, não é nem da família, de Deus, acho que eu não soube lidar com isso, então veio a minha rebeldia, eu vivi bastante tempo com eles. Você disse que você ficou com eles investindo em você, te adotaram mesmo, Sim, me trataram, né, como filha. Só que você falou que o seu caráter era deformado por conta da criação que você tinha tido. Ingrata, eu fui ingrata. Não só com Deus, mas com eles, né? Você disse isso, que você não soube receber tudo aquilo que você estava recebendo. Não. Que o que mais você queria era uma família. E você começou a sabotar a sua própria vida. Exatamente. Com mentiras, desobedecendo, se envolveu num relacionamento, porque esse foi um problema na sua vida. Exatamente, bispa. Por falta da presença desse pai, dessa mãe que sempre é alcoolizada, você era muito carente. Muito. E eu não tinha consciência disso. Não tinha. E nessa carência, você se envolveu com um rapaz, aí você começou a mentir. Aí o seu pai adotivo chegou e disse para você, peraí, não queria que você fosse trabalhar, você teimou, foi trabalhar, porque ele só queria que você estudasse. Exatamente. Olha só. Sim. Ele não queria que você trabalhasse, ele queria que você estudasse. Exatamente. Só isso. Só isso. E que estivesse na igreja. Isso mesmo. E aí ele chega e fala para você, Josi, você não tá indo na igreja. Você tá assim, ou você tá aí no trabalho, você abandonou a família. Ou tá com esse rapaz. Exatamente. Então, assim, não é isso, não é a ideia. Porque ele chegou, te encontrou em casa e você tinha que estar na escola, que você estava fazendo no cursinho, um curso. Para prestar o vestibular, para estudar integral. E ele te perguntou por que você tá aqui, por que você não foi pro cursinho? Por cursinho. Né? Exatamente. E nessa época aí você estava trabalhando, que você conseguiu um emprego no McDonald's, né? Eu entrei com 17 anos.
16, isso. Com 17 eu já era gerente. E aí você conseguiu, aí pronto. Aí se apaixonou por um rapaz e começou a se voltar contra a família que você tanto desejou. Sim, eu achava que, não, eu vou ter a minha independência financeira porque eu não vou passar o que minha mãe passava. Então, homem nenhum vai mandar em mim. Então, eu vou atrás da minha independência financeira. Só que eu não sabia que com isso eu estava destruindo um projeto maravilhoso de Deus para minha vida e eu me revoltei com os meus pais adotivos. Eu falava, não, eu quero ir trabalhar. E aquilo que ele falou para mim, aquilo entrou como uma revolta. Não, peraí, eu não tenho que ficar debaixo dessa autoridade, não posso sair, não posso isso, não. Eu ganho meu dinheiro, eu vou morar sozinha. E com 19 anos... eu nunca mais voltei, por causa dessa conversa, desse dia. Quando ele cobrou, olha só que coisa. Exatamente. E o que ele cobrou pra você, cobrou de você, foi tão justo, né? Tão justo. Ele queria que você estudasse e fosse pra igreja. Só isso. Os planos de Deus. Os planos de Deus. E você pegou, saiu com a roupa do corpo e nunca mais voltou. Nunca mais voltei, não voltei nem pra pegar as minhas cohas. Josi, olha a arrogância. Não vou pegar nada. Não vou voltar lá. Ingratidão. Ô Josi, bom, disso você foi, a sua vida sentimental foi um grande problema na sua vida. Um desastre. No final das contas, você teve 3 divórcios. Exatamente. Porque você acabava se envolvendo. Você estava dizendo que você só se envolveu com o primeiro, que foi o pai da Giovana. Na verdade, o primeiro foi com quem eu casei mesmo, que ele tinha problema com drogas. Com drogas. Separei, né? Eu já tinha o pai da Giovana. Na verdade, com o pai da Giovana eu nunca casei. Eu já tinha a Giovana. Nesse relacionamento, a Giovana já tinha 3 anos. Entendi. Com o pai da Giovana eu nunca casei. Você não casou? Não. E esse rapaz era da igreja. Esse que era envolvido com droga. Filho de pastor. Que agora eu me lembrei. O outro... Aqui... Ele foi o rapaz que era mulherengo. Exatamente. E o outro era o que te agredia e era álcool, cigarro. E você disse que todos você tinha era que carregar nas costas. Todos. Ou financeiramente, ou sempre tendo que tomar a frente. Vestir as calças em Exatamente. casa. Eu nunca tive um homem do meu lado para cuidar de mim, não. Tudo aquilo que eu sempre quis, né, Bispa? Que era o que você estava procurando. Na verdade, voltemos lá. O único que cuidou de você foi o pai adotivo que você foi embora. Mas, Bispa, é aquilo que a senhora sempre fala. Se não for em Deus, não vai dar certo. Exatamente. Deus, eu ouvi várias vezes, Bispa, de Deus, eu não vou terminar isso porque eu não comecei. E eu posso dizer para a senhora, eu nunca fui enganada. Eu sabia exatamente onde eu estava entrando. Nós sabemos quando é de Deus. Porque Deus diz que tudo que vem dele é bom, perfeito, agradável, traz paz. Exatamente. Flui. Sabe o que eu vi também, Josi? Que além dessa carência que fazia você se sabotar. Sim. Você conhecia a palavra. Sim. Você ouvia a palavra, mas você ia até o ponto que não te confrontava. Exatamente. Hora que confrontava, não. Não quero ser confrontado. Não quero. Então é mais ou menos, é o ouvido seletivo. Exatamente. É ir para pro self-service. Isso mesmo. E pôr no prato. O que quer. É isso mesmo. Porque assim, eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas essa é uma parte que eu vou continuar cedendo. Exatamente. E eu não sabia, né, Bispa? Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito centrada. Eu comecei uma única faculdade e fui até o final. Eu só fiz parte de 2 ministérios do que eu fui criada, e esse, quando eu me mudei para São Paulo, que eu pedi uma direção e ouvi a senhora no programa, eu falei, eu quero isso que essa mulher fala aí, eu quero saber onde que é, e estou aqui desde 2007, 15 anos, para honra e glória do Senhor, mas na área sentimental que o diabo se andava demais. E eu não entendia. Aonde você caía. Toda vez, conhecendo a palavra, mas não tinha tido um encontro com Deus. A palavra não entrou com temor. Na verdade, era o temor dos demônios. Isso! Você temia igual os demônios. Isso! Cria, temia, mas não obedecia. Isso! Mas quando entrou com tremor, meu Deus do céu, Bispa.
Ô, Josi, você trouxe, foi até uma coisa interessante, que você até trouxe a sua filha, tudo e tal. E o projeto da sua filha foi exatamente que você e o pai dela se unissem. Isso. E isso aconteceu Pela fé dela. Pela fé dela. Mas 17 anos depois, só que você sabotou também. Exatamente. E é bom deixar bem em ênfase, 17 anos que ele nem falava comigo, né? E Deus mudou o coração e eu sabotei. Ao invés de esperar... Que, na verdade, essa foi a porta certa, né? Essa foi o... tá muito claro que era o que Deus tinha para você, né? Tinha, claro que tinha. O pai da sua filha. Bispa, foi a fé que a minha filha aprendeu aqui. Ela pôs no projeto dela de 52 dias e Deus realizou. Era impossível, mas Deus pôs no coração dela e realizou do jeito que ela colocou. E eu não fui sábia. Fui fazer sexo fora do casamento, sendo obreira. Como que eu pude fazer isso? Alterei todo o meu destino. E não só o meu, da minha geração, da minha filha. Eu alterei. Ô, Josi, e alterou tanto porque você já estava num ponto que você não podia, não tinha mais. Você já tinha vivido muita coisa, você viveu muita coisa com Deus, prosperidade, carro zero, vida, restauração, cura interna, pá. E agora você já estava num ponto de ajudar pessoas. De repente, era que Deus te coloca em plenitude, restaura a sua vida de tal maneira, dá um homem, o pai da sua filha, a família. Agora sim, sabe o que eu percebi também, você contando? Que toda vez que você estava no auge, você sabotava. Toda vez. Como que assim, não mereço, tento estragar com tudo. Mas era isso que o diabo falava no meu ouvido, você não merece. Não era nem para você ter chegado até aqui. E eu estava muito longe, a senhora falou que eu estava muito longe de prosperidade, mas o mais importante, bispa, que eu vejo, espiritualmente. Deus tinha derramado muita unção sobre a minha vida. Eu já pregava no Largo da Concórdia, eu já orava 30 minutos no altar, eu já atuava nos cultos de sexta-feira para expulsar o demônio. Então eu já tinha ido muito longe ministerialmente. E isso que é o mais importante para mim. E Deus restaurou tudo, porque trouxe a sua família, uniu você com o pai da sua filha, que não falava com você há anos. Quer dizer, foi uma obra, assim, assombrosa. Assombrosa. A sua vida estava num nível de uma glória mesmo. De uma glória. E quando você abriu essa porta, Josi... Meu Deus. O diabo, porque a Bíblia fala que o segundo estado é pior do que o primeiro. Bispa. E o diabo entrou na sua vida de tal maneira que você fez coisas que você não tinha feito antes. Não. Eu sempre falo, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque quando você vai tão longe assim, você experimenta a glória de Deus, você já está num ponto de ajudar pessoas. Sim. Se você volta, como diz a Bíblia, a comer o cão volta a comer o seu vômito, a porca lavada volta lá a se rolar na lama. Sim. E a Bíblia fala que aquele diabo volta com mais 7. O segundo estado é pior. Sim, muito. E isso é muito sério. Muito sério. Porque é muito importante que as pessoas entendam isso. O papel, digamos, do desviado, né? Aquele que desvia da vontade, é uma maldição terrível. Bispa, a palavra, ela é perfeita e quando a gente fala, soa como pesado. Mas maldito é aquele que tira a mão do arado, melhor que não tivesse colocado, porque é maldito. Porque, bispa, a vida de uma pessoa que colocou a mão no arado e Deus tira a bênção, porque na verdade não foi Deus que tirou, você saiu da bênção. Bispa, nada tem sentido, o carro zero não tem sentido, tudo é vazio, você perdeu o propósito da sua vida que te dava paz para dormir. Eu tinha paz para dormir e eu passei a não ter paz para dormir, eu não dormia mais. Ô Josi,
você não teve caráter para suportar o peso da bênção, De né? jeito nenhum. Porque você jeito estava nenhum. vivendo... Eu lembro de você dar um testemunho que você se tornou a número 1 em vendas na empresa que você estava. Sim. Eu lembro de você ungir um carro zero, de repente, dá um ano depois, já está ungindo o outro. Exatamente. Eu lembro de ver ali a sua filha já na obra e essa restauração que não foi... Sim. Você não foi casada, mas era o pai da sua filha. Então, Sim. assim, era exatamente o que Deus tinha. Então, era você viveu um tempo de plenitude. Mas, ó, o que eu falo... Caráter para suportar o peso da bênção. Exatamente. Foi o que faltou, né? Eu tinha caráter totalmente deformado. Cheia de mim mesma. Eu achava que eu não precisava estar sobre... Embora, bispa, na minha autoridade ministerial, sempre estive. O meu problema era lá fora, com a família que Deus tinha me dado e com todo o resto. Eu sempre me achei... Não é necessário passar por isso. Eu tenho um bom trabalho, um bom dinheiro, porque Deus sempre me abençoou nessa área. Então, eu não vou ficar sobre a autoridade do meu pai que me criou, até aqui, me ajudou, ok? Olha o tamanho da olha a loucura. Ele só tinha os planos de Deus para minha vida, olha o tamanho da loucura. E depois, a minha filha, foi a fé dela que fez. É essa fé que nós aprendemos aqui. Essa fé. Olha o milagre. Tava tudo perfeito, tudo nos planos de Deus. Ô, Josi, depois que aconteceu esse momento da sua vida, essa ruptura. Sim. Bom, você, antes disso, numa conversa até que foi o Pedroso quem teve com a sua filha. Sim, senhora. Ele liberou uma palavra dizendo para ela, olha, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem, sim, tal. Senhora. Você é importante isso e tal. Ela não gostou. Não, aquilo foi como se fosse uma maldição. Como se ele estivesse lançando uma maldição sobre a vida dela. E aí, o que aconteceu? Houve essa ruptura espiritual, você não... Naquele momento, você estava tão abençoada que faltou o caráter para suportar o peso de tantas vitórias. Sim, senhora. Você começou a se envolver em relacionamentos. Deixei de ser obreira, né, bispo? Deixou. Porque como pequei, procurei a minha liderança, que era o bispo Pedroso, e disse, não posso mais atuar. E, enfim, né? Aí o diabo teve mais oportunidade. Exatamente, porque à medida que assim, você vai saindo, daqui a pouco vai saindo, daqui a pouco você já está fora, Sim, né? senhora. De alguma forma vai estando, né? Sim, senhora. Mesmo que diga, não, mas eu estava ouvindo, eu ouvi a distância. Mas o que acontecia? Você disse que você estava saindo com 2 pessoas, engravidou, abortou. Sim, não sabia nem quem era o pai. De repente, você estava saindo de novo com 2 pessoas. 1 ano depois. 1 ano depois, engravidou, abortou, porque você não sabia de novo quem era o pai. Exatamente, bispa. Sua filha se envolveu com uma pessoa, e aí ela começou a fazer aquilo que lá atrás você fez. Sim, enganou, senhora. Começou a mentir, a se envolver. Um dia você pega ele com ele, que foi um outro ponto também, que você estava aprendendo a ser uma outra pessoa, mas aí você toma um rumo errado, que você também repetiu na vida dela o que a sua mãe fazia. Sim. Você espancava ela. Sim, ela era muito pequena, com 3 anos, tinha uma cinta no quarto dela para ela ir buscar para apanhar quando ela fazia errado. Quer dizer, eu transformei a vida da minha filha no inferno como eu vivia, né? Você foi reproduzindo. Sim. Agressividade e também em todos os relacionamentos que eu tive, porque pra mim foi isso que eu aprendi, né? Uma pessoa muito agressiva e fazia isso com a minha filha, né? Ô Josi, pois você pega e foi agressiva mais uma vez de forma exagerada, senhora. Quebrou o computador, sim. Que você pegou lá na pornografia sim. E foi. Você foi para agredir ela, você bateu nela, mas ela te bateu mais. Sim, espanca, assim, fiquei com hematomas, quebrou meu óculos, meu celular. Abriu um boletim de ocorrência contra você. Mim. Sim, senhora. Olha a gravidade.
lá atrás, ele alertou ela sobre honrar o pai e a mãe. Sim. Ali, quando ela te agrediu, ela te bateu mais do que você bateu nela. Sim. Parece, né? Sim. Abriu um boletim de ocorrência ainda contra você. Sim. Você fez esses 2 abortos. Sim, senhora. O que você atraiu para sua casa, Josi? Morte. Que você matou. E eu ouvi de Deus, né, bispa? Você não teve problema nenhum em matar 2 sementes minha, mas existe uma plantação que vem a colheita. Ele nos perdoa, bispa. Ele nos perdoa, graças a Deus que tem a misericórdia enquanto a vida. Sim. Mas, Josi, sua filha foi, aí ela engravidou, ela foi embora, de casa, aí engravidou e tal. Sim. Quando você fica sabendo, você começa a perceber que ela não está bem. Perdeu 18 quilos em um mês. Exatamente, logo após o Davi ter nascido. Davi nasceu em dezembro, em janeiro ela tinha 18 quilos a menos. Bom, ali são 2 situações, né? Foram 2 situações. Sim, senhora. A primeira, você atraiu morte. Sim. Sua filha agora, você leva para um diagnóstico, vamos ver, porque não está normal. Ela com roxa na barriga, estranha. Corcunda, fraca, parecia uma velha. Não conseguia andar. É diagnosticada com um linfoma. Linfoma de Hodgkin, no último estágio, no estágio 4. E o que você ouviu da médica? Que ela tinha quantos dias de vida? 5 dias, bispa. A médica olhou para mim e falou: mãe, eu sinto muito, ela é nova, mas o coração dela tá parando e ela já não tá respirando mais bem e eu dou no máximo 5 dias de vida para ela e não tem o que nós fazermos aqui, não temos tratamento. Ali, você quando fez os abortos, você trouxe morte. Sim, senhora. E Josi, é importante dizer isso. Não tem nenhuma mulher feliz após aborto, né? Não, senhora. A vida marca para sempre. Para né? sempre, porque eram os planos de Deus, o projeto de Deus, né, bispa? Nós não temos direito A gente de não matar. fecha a porta para a vida, né? Não eram os meus planos, eram os de Deus, né? Ainda que tenha sido tudo perturbado. Quem é o dono da vida e da morte é Deus. Quem é dono da vida é Deus, isso aí. E a gente, quando faz isso, a gente tá tomando o lugar de Deus. E assim, eu quero pecar, mas não quero a responsabilidade, né? E acha que tá tudo bem. Mas nós temos que lidar com a consequência. Ô, Josi, a pessoa fica cega? Fica, bispa. Eu tava aqui dentro. Eu ouvia a palavra. E eu não tive problema nenhum. Quer dizer, você não era falta, porque você disse que você até ouvia a palavra, mas ela não cria. Você criou uma insensibilidade. Ô, Josi, isso é muito importante você dizer, porque Sim. a Bíblia, você poder estar aqui, eu penso que isso é uma mensagem muito importante, porque a Bíblia fala que quem conheceu e sai, Sim. Você vê o tamanho da misericórdia para com você. Sim. Não há arrependimento. Não, senhora. Porque só tem um jeito de você se arrepender, pelo Espírito. Sim, senhora. E a Bíblia diz que uma pessoa que realmente teve um conhecimento e ela sai, Sim. não tem mais arrependimento para ela. Então mostra que de alguma maneira Deus encontrou algo bom ali e ainda uma cegueira, uma imaturidade em você que ele pôde te dar condições de se arrepender. Sim, bispa, ele teve muito amor e misericórdia, porque totalmente louca e desequilibrada em fazer uma coisa dessa. E eu ainda ouvi pessoas falar: Josi, mas você tem certeza mesmo que você estava grávida? Porque de repente você não estava. Eu falei: não, mas vocês não estão entendendo a intenção. Eu comprei o remédio para matar, ainda que não tivesse, ou ainda que Deus fosse desistir daquele plano. Mas a minha intenção, como fala a palavra, é a intenção do coração. Então, a minha intenção era matar. A minha intenção era fazer aquilo.
E eu estava ouvindo a palavra, mas eu nunca tinha tido um encontro com Deus. Porque, bispo, é aquilo que a senhora sempre fala, é a palavra que nos barra. Não é o policial, a mãe, Não. a circunstância, é a palavra. E a palavra não foi suficiente para me barrar. Você precisou de mudanças. Na circunstância. As suas circunstâncias precisaram ser mudadas. Olha só. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongue seus dias na terra. Sim, senhora. Sua filha, quando agrediu você, ela encurtou os dias dela. Sim, senhora. Você, quando matou, quando cometeu o aborto 2 vezes, você atraiu morte para sua vida. Sim, senhora. Agora está sua filha num leito de morte. Sim, senhora. Então ela no leito de morte, você vendo a sua única filha num leito de morte com um bebê de 2 meses. Sim, senhora. É uma tragédia, né, minha filha? Uma tragédia, bispa, porque é o que eu falei para a senhora, eu não conheço histórias de pais que enterraram filhos. E é uma dor, porque é a nossa herança e eu não podia fazer nada por ela. E a minha filha estava morrendo. Ela chegou a pesar 40 quilos. E olha que coisa, né? Você não teve o problema de ir lá tomar o remédio, fazer o que você tinha que fazer com os outros. Nenhum. Mas essa sim. Sim. Quer dizer, agora mexeu com você. Sim. Entrou um espírito de morte na sua vida, Sim. na sua casa, que você ouve já na primeira consulta para ir ver o que a menina tem. Você já ouve que a sua filha tem 5 dias de vida. No máximo. Ali, Josi, seu mundo caiu, mas ao mesmo tempo você encontrou a força para buscar a Deus de uma maneira... Ah, bispa, meu Deus do céu, eu orava e dizia, Senhor, eu não sei como o Senhor vai trazer minha filha para tua presença, se é pelos cabelos, de joelho ralado, eu só esqueci de pedir graça, porque Deus ia tratar, mas Ele me deu tanta graça e eu nem tinha pedido, que eu me revoltei com o diabo. E a médica na hora disse assim para você, olha, nós nem temos tratamento aqui e tal. Pois de repente Deus toca num médico que consegue um meio, que encaminha ela, já põe ela na ambulância, manda para Santa Casa. E aí chega lá, o médico fala para você que ela não tinha, o nível de infecção estava muito grande, e que ele não podia começar a quimioterapia. De repente, você orando ali. Sim. E pedindo a Deus uma porta, uma saída, que você não aceitava que sua filha, sentenciada a 5 dias de vida, Sim. Que a coisa terminasse assim. Sim. Bispo, é muito importante falar da fé, que é o que eu falei para a senhora. Os 52 dias de 2018 foi definidor na minha vida, porque eu orei pela restauração, eu falei para a senhora. E quando a médica diagnosticou, é importante as pessoas saberem da fé. Foi a fé que venceu. Porque quando a médica disse isso, eu lembro que a avó da minha filha e o pai dela disse, nós não vamos contar para ela. E eu fui falar com a médica e disse, eu respeito toda a autoridade. O que eu aprendo com a senhora aqui? Eu respeito toda a autoridade da senhora, porque foi Deus que deu a sabedoria para a senhora. Mas a minha filha não tem nada. Ela tem um processo que ela vai passar até que Deus diga acabou. E eu só quero que a senhora repita o nome dessa doença, porque é esse demônio que eu vou guerrear. E a médica achou que eu era louca, porque hoje eu entendo que é a loucura da cruz. Coitada, a mãe surtou agora. Surtou. Eu tô falando que a filha tem 5 dias. Isso. E ela tá dizendo, me dá o nome da doença, que é o demônio que eu vou lutar. Ela repetiu linfoma de Hodgkin, eu disse, linfoma de Hodgkin, em nome de Jesus, a partir de hoje, você está saindo da vida da minha filha e você só vai ficar aí o tempo determinado por Deus. Eu só quero que a senhora me diga o que nós temos que fazer. E aí é o que a senhora falou, do médico, o médico se sensibilizou, Giovana foi transferida para Santa Casa, tem gente que morre na fila da Santa Casa esperando um tratamento, é importante as pessoas saberem disso, e foi imediatamente. Chegando lá, o médico viu que ela estava com muita infecção, não tinha como começar a quimioterapia para diminuir o linfoma, e ele veio até mim e disse, eu não tenho como fazer essa quimioterapia, e eu disse, o senhor faça o que for melhor,
porque Deus vai fazer. E ele comprou essa briga, começou a quimioterapia, foi diminuindo, ali eu comecei a ver o favor, mas foi a fé, bispa. E depois, eu até esqueci de falar para a senhora, mas o Espírito me lembrou agora. Quando eu fui assinar a alta da Giovana, dos 35 dias, que foi o começo, em 2019, esse mesmo médico, eu não sei se ele é cristão, mas esse mesmo médico que autorizou fazer e tinha dito para mim, a única chance da sua filha é a quimioterapia, mas a senhora precisa autorizar porque o corpo dela pode não resistir e ela morrer. Eu falei, se é essa a única chance, faça o melhor que o Senhor fará o dele. E bispa, quando ele foi assinar a alta, ele falou assim, olha, eu sou médico da Hemato há muitos anos aqui na Santa Casa e a sua filha é um milagre. Nem ele acreditava que estava assinando a alta da Giovana depois de 35 dias com o diagnóstico que ela entrou. A menina que recebeu 5 dias de vida. 5 dias de vida. Não, e eu tava vendo aqui que você trouxe seu caderno lindo. Sim. Todo... desses 52 dias, porque daí a Josi teve força com tudo, né? A Bíblia a aqui, Bíblia bispa, toda aqui, isso que me sustentou no hospital, tudo. 2018. A força que você não tinha, você encontrou ali naquele momento. Jesus. Lindo, você tem todas as mensagens anotadas, desde a Bíblia toda, todas as palavras que foram pregadas. Que mudou a minha história e curou o meu destino. E da minha geração. Ô Josi, é lindo isso. Você disse que a Giovana, sua fé era tão grande que teve um momento da Giovana virar para você e falar assim, o médico tá falando, revoltada, né? Só notícia ruim, você combatendo, porque você foi combatendo. Eles falavam negativo e você combatia. Falava negativo, você combatia. E ela chegou no momento que falou, para mãe, esse seu otimismo tá me irritando. Isso mesmo, com essas palavras. E você não aceitou. Não, eu falei, eu estou focada no final. No que Deus disse na palavra, Isaías 53:4, ele levou toda a enfermidade, não parte, ele levou toda. E isso é um demônio, não glorifica o nome. E eu cheguei a falar no hospital, Giovana, você vai morrer, minha filha, mas não desse demônio, porque isso não glorifica a Deus. Você vai morrer velhinha, não sei, mas esse demônio não. Esse não glorifica o nome de Deus. Só a fé, bispa. Eu hoje passo na frente da Santa Casa, do meu trabalho para vir para a igreja, e quando eu passo na Santa Casa e olho a Santa Casa, eu ainda me emociono, porque eu não sei de onde eu recebi tanta graça. Eu não sei. Eu consigo sentir o que nós vivemos lá toda vez. E eu falo, como a senhora falou uma vez do guia lá de Israel, eu não quero nunca que isso se torne comum. Espírito Santo, eu quero lembrar do que eu passei aqui. Eu quero. E eu sinto no Espírito tudo o que Deus fez e da onde tinha tanta graça. Por que foi por Deus? Foi por Deus. A última vez, bispo, o médico ligou no meu trabalho para eu descer, que o coração dela estava parando, a última cirurgia desses 35 dias. E ele disse, eu preciso que a senhora assine a autorização, porque eu não sei se eu consigo trazer a sua filha de volta. E eu disse, faça o melhor. Porque minha filha vai sair de lá melhor do que ela entrou. E foi assim, bispa, na fé. Era uma notícia ruim atrás da outra, e você combatendo. E aí, aquela previsão caia por terra, aquele diagnóstico, aquela sentença e mais uma. Então, você foi vencendo várias batalhas. Sim, e é importante... Você estava numa guerra. Sim. E foi vencendo batalhas. Vinha uma, vencia, vinha outra. Bispa, e o importante é que eu vinha à igreja quando dava tempo. E as pessoas me perguntavam, Josi, e a sua filha? E eu dizia, está tudo bem. E ninguém sabia o que eu estava passando. E lá, no hospital, o Senhor me levava no espírito quando eu subia as escadarias da Celso para orar, para pregar lá no Largo da Concórdia. E ele falava, isso se tornou comum para você, Josi. Era normal. Mas quando eu tirei a minha bênção, bispa, as pessoas não sabem o quanto elas são cuidadas, o quanto Deus cuida da vida dela e dos seus quando elas estão fazendo aquilo que Deus as criou para fazer, o propósito da vida delas. Isso mesmo, minha filha. O filha. propósito da vida delas. Deus nos criou com um único propósito, bispa, de servir tudo, é para glorificar tudo. O que o pecado deu para você, minha filha? Morte, vergonha. E eu atraí morte para quem a gente mais ama, o filho, minha única filha.
E bispa, eu era tão cuidada, era tão comum. Deus nos criou por um propósito. Tudo que não era comum na sua vida passou a ser, né? Tudo. Eu era filha de uma lixeira, bispa. Eu era improvável. Mas Jesus mudou a minha história. Eu não tinha caráter. E Deus, através da palavra, da senhora, do ministério, de tanto amor que eu recebi aqui em 15 anos e ainda recebo. Ô Josi, você diria para essa pessoa que está desviada, que fez escolhas ruins, não continuar aí, não? Corra para Jesus, porque enquanto a porque vida... Porque o diabo é mau, né? Mau. Bispa, ele só vem para matar, roubar e destruir. A vida com Jesus, a gente é tão cuidado, bispa, tão cuidado. Você só viu o que significa não ter essa proteção quando o mundo caiu na sua cabeça, né? Quando caiu. Eu era tão cuidada, minha filha, tudo, bispa, tudo. Nós tínhamos paz, alegria. Hoje, bispa, eu posso falar que eu sei o que é alegria, que a senhora sempre fala. O Espírito Santo preenche. Hoje eu sei. Nada preenche, bispa. O carro, a casa, nada. Mas o que Deus tem com você, bispa, servir, eu entendi que é abrir mão da minha vontade para fazer a que Deus me criou. O propósito da vida dele, isso é lindo. Eu sempre ouvia a senhora falar, eu vivo por escolha. Eu falava, gente, mas eu também escolhi. Não. Eu não entendia de amor e misericórdia de Deus. Eu não entendia. O que significa passar por cima das suas vontades, renúncia. Renúncia. Pronto. A Isso palavra mesmo. é essa. Eu não sirvo porque eu quero, eu sirvo porque eu entendi que eu fui criada para isso. Os dons e talentos que eu tenho é para Deus, porque se eu não estiver em Deus, eu sou uma pessoa louca, desequilibrada, sem talento nenhum. E que vai fazer loucura. Umas escolhas assim inacreditáveis. Insana, assim, inacreditável, porque você escuta alguém falar que fez isso, você não acredita. Hoje eu olho, eu não acredito, bispa. Porque você olha e pensa assim, meu Deus, como é que eu pude fazer Tamanha isso? Tamanha loucura. É importante você falar isso, Josi, porque eu que lido com pessoas há muitos anos, eu me lembro de uma mulher que ela foi tomada, ela desviou, igual eu estava vendo esse negócio aí, não aconteceu agora um negócio de uma mulher que saiu com um mendigo? Sim, senhora. Pois é um negócio assim... que o pessoal faz a piada e tal, sim, que não, isso não, mas é possível, você sabe por quê? Que ela tenha realmente sido tomada por uma força maligna? Eu creio. Porque eu tenho casos, vamos lembrar desse, a mulher, quando ela acordou desviada, sim, foi mexer com o mundo espiritual sem condições, sim, e aí desviou, foi... Quando ela acordou, ela estava no matagal com o lixeiro e o caminhão do lixo aguardando ele terminar. Ela entrou em pânico porque ela não sabia, ela não viu. Ela não viu. Ela não sabia. E ali ela correu para pedir ajuda, socorro para a vida dela, sim, porque ela não viu. Ou seja... ela foi incorporar, o sim, mal incorporou, o mal tomou ela. Sim. Tomou ela. De tal maneira que ela começou a fazer loucuras. Sim. Só que esse foi... eu não me lembro todos os detalhes, sim, que outras coisas aconteceram, mas esse detalhe, que foi o que levou ela mesmo correr e pedir ajuda espiritual, sim, e ficou possessa mesmo. Um outro caso foi um homem casado, conhecedor, já tinha sido obreiro. sim, Saiu, tá no motel com uma moça, acho que era uma prostituta, uma coisa assim. De repente, no ato, a mulher se transforma, começa a dar risada e disse para ele quase morreu. sim. Ele viu a morte. A coisa foi tão séria. Eu acredito. Que soltou o intestino. Foi uma coisa trágica.
Porque o medo dele, ele se encolheu na parede de desespero. Sim. Porque aí ele falava, com todas que você saiu foi comigo. Isso mesmo. Você tem feito sexo comigo. Isso mesmo. Esse homem, minha filha, saiu dali assim, lameado, né? De tudo quanto é jeito, a cor tava feia. Sim. Teve que tomar um banho mesmo, saiu em desespero. A primeira coisa que ele correu foi pro pastor. Pediu ajuda, contou a história. E que sorte. Chorava. Tanto que ele entrou em surto. Aquele foi um processo dele que ele foi ficando até meio doente, que aí ele tinha medo, ele não dormia. Sim. Demorou. Sim. Então, assim, eu tenho muitas histórias de pessoas que essas graves e outras mais. Sim. De pessoas que estiveram lá, botaram a mão no arado, tiveram experiências com Deus, mas não tiveram caráter para suportar o peso da bênção. Uma loucura. E aí, o diabo toma, elas fazem coisas que você pensa, meu Deus, o que deu nessa pessoa? Bispa, mas se as pessoas soubessem que o tratar não é com você quando você pega a morte através do seu pecado, porque uma coisa é Deus tratar comigo, porque eu não tenho problema nenhum em morrer, que nem diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro, ok. Mas e quando você transfere... Desde que esteja com Deus, com né? Deus, desde que esteja com Deus. Mas e quando esse pecado vai atrair para o seu filho, quem você mais ama? Se as pessoas tivessem consciência que o pecado que elas fazem vai passar para sua geração, isso tinha que entrar com temor. Os pais... As suas escolhas vão afetar seus descendentes. E destruir uma vida, um destino, gerações. Porque a palavra fala que você altera o seu destino e da sua geração. Mas que maravilha que Deus é misericordioso e nós podemos curar o nosso destino em Jesus se ele encontrar arrependimento e verdade no coração. Mesmo. E você se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer diferente, pode me usar, eu estou aqui, à disposição. É isso mesmo. É muito importante você dizer isso. Porque olha só, Josi, você... fez coisas. Você fez muita coisa antes. Sim. Mas você fez pior depois que você se distanciou. Sem dúvida. E pegou problemas que você nunca nem imaginou. E que era pra acabar, né? Pra morte. Nós não estamos falando de perda de carro, de dinheiro. Não. Pra morte. E não. O que é a perda de um carro? Imagina, para um filho, casa? seu único filho. Não, filho. E o que é pior, né? Você vê minguando bispa. Dia após dia, aquele sofrimento. Tratamentos dolorosos. 3 anos. 2 anos. 2 anos. Até o diagnóstico, né, final. E esse 1 ano agora de 2021 só colhendo as bênçãos, as vitórias, o que Jesus prometeu lá, né, bispa? Que foi quando você pegou para valer. E Josi, você falou que você teve um sonho de uma árvore, né? Sim, senhora. E essa árvore era ela, e que estava frutificando, né? Exatamente. E aí você chegou, era a palavra de José com uma árvore. Exatamente. Deus presenteou, né, bispa? Porque, na verdade, Deus estava falando, primeiro mostrou as raízes de amargura, né? Que a sua filha... ela precisa se libertar, pedir perdão. Isso, né? Esse detalhe. Primeiro você viu as raízes de amargura. A árvore, né? Aquelas raízes profundas. E eu só vi a borda da árvore, as florzinhas. E o céu aberto como se fosse para arrebatar. Só que não estava arrebatado. Eu olhava para a esquerda e via essa mesma árvore de ponta cabeça, com as flores e frutos, e ela sendo arrebatada. E eu pedi direção para Deus e Deus disse... E ela precisava liberar perdão. Precisava pedir a liberação para a autoridade, né, dela, que era o líder espiritual, né? Porque ela saiu daqui com mágoa, né, ela da liderança. Ela estava magoada com o Pedroso. Sim, e aí eu disse para ela, entreguei e disse, você precisa se libertar porque você acha que você está esperando por Jesus. E Jesus disse que ele está esperando por você. E se arrependa. No começo ela relutou, né? Tá ali morrendo, né, bispo? Teve o diagnóstico. É o que você falou, é meio Naamã, né? Tá leproso da cabeça aos pés, mas eu não. Exatamente. E eu disse pra ela, peça perdão, que o Senhor vai te curar.
E ela ainda disse, não é no seu tempo, não é do jeito que você quer, e eu não vou fazer isso. E eu falei, minha filha, o que você não consegue, pede pro Espírito Santo, porque Jesus está te esperando. Empurrando ela numa cadeira de rodas e ela ainda dura, separa a cadeira, olha para ela e fala assim, minha filha, você trata de pedir perdão, porque tempo é um negócio que você não tem. Porque a gente tinha acabado de sair da consulta, dia 30 de dezembro de 2020, e a médica disse, Giovana, os 2 anos de tratamento que você teve, a quimioterapia não matou a doença, mas está matando você. Não tem mais nada que o SUS possa fazer por você. Existe uma medicação de alto custo que, se você encontrar um advogado e conseguir na justiça, leva de 3 a 6 meses. E qual o custo da... R$44 mil a cada 21 dias. Impossível, né, bispa? E sem contar que demora de 3 a 6 meses pra você ganhar isso na justiça. Tempo é que ela não tinha mais. E aí, eu saí... Não, e a médica disse ali pra ela agora... Bom, só que você já vinha vivendo para 5 dias de vida, já tinham 2 anos. Já 2 anos. 2 anos. Exatamente. E agora a médica vem e diz assim... Acabou. Ó, só vou tratar você com paliativo, porque não tem mais, e mandar você pra morrer em casa. Morfina, pra você ter um final aí tranquilo, sem dor. E a Josi quebrando. Quebrando e ainda ousada, né? Porque aí eu falei, lembra que eu falei agora cedo pra você se libertar, pedir perdão? Você disse que não era no meu tempo, que não era isso. Eu olhei, parei a cadeira de roda, fui na frente dela e disse, minha filha, você chegou onde Jesus quis, tempo que você não tem mais. Mandei o contato do Bispo Pedroso e fiquei em paz, isso no dia 30. No dia 31, que foi o que a senhora falou da árvore, tô chegando na igreja às 7 horas da noite, recebo um áudio enviado e escuto a voz do Bispo Pedroso. Minha filha me mandou o áudio, 8 horas da noite, no dia 31 aqui na igreja, que eu vim para a palavra profética. Ela mandou o retorno dele, ou seja, ela mandou uma mensagem para ele. Talvez eu nunca saiba o que ela disse pro Bispo Pedroso, mas eu sei o que o Bispo Pedroso disse para ela. Porque ele respondeu a mensagem Sim, dela. Senhora. Chamou ela de filha. Filha, se você saiu com qualquer situação do ministério, fique em paz e segue. Eu te abençoo e em Deus, Giovana, você ainda vai produzir muitos frutos. Liberou uma palavra de bênção para ela. Bispa, se eu já não estava feliz com o sonho que Deus tinha dado e me revelado, porque eu não tenho entendimento nenhum para nada, eu sabia que era de Deus mesmo. Uhum. Quando ela fez o que o Espírito Santo direcionou, porque não foi eu, até relutei com Deus, não vou entregar, porque faz 5 anos que eu tô entregando a palavra para ela, ela não quer saber. E Deus falou, vai lá e entrega, porque senão você vai ter parte no sangue dela ainda. Entreguei. Ela obedeceu o Espírito Santo, porque eu sei que se ela não tivesse se arrependido, ela jamais mandaria uma mensagem pro Bispo Pedroso. Sim, sim. Só o Espírito Santo mesmo. Eu já estava feliz com o sonho. O áudio do Bispo Pedroso, eu falei, a criatura tomou uma atitude. Eu sei que agora o senhor vai fazer mesmo. Quando eu chego aqui... Ou seja, você fecha o ano aqui com tudo que você precisava. Tudo. Porque isso é tudo. Porque aí você se arrependeu, você... Me batizei de novo. Você zerou a vida. Zerei a vida. Bispo, aí, o telão maravilhoso. E a senhora entra. E qual é a árvore de José? As bênçãos de José. A árvore do meu sonho, bispa. Oh, meu Deus. E eu disse, Senhor, eu nem precisava disso. E eu entendi o amor. E eu ouvi de Deus como do relógio que voltou. Eu pus a árvore para você saber que foi eu quem prometi. E no tempo certo eu vou cumprir. Josi, Deus fez uma restauração na sua vida, na vida da sua filha, que agora sua filha está com você na igreja, sim, participando do trabalho jovem, sim, do poder jovem, sim, com o seu netinho Davi. Sim. Você vai para a escolinha, fica com ele na escolinha para ela poder estar na nave. Exatamente. E sua filha aí, vivendo a vida dela, podendo criar o filho. Com uma saúde que ninguém acredita. Para quem ia morrer, a primeira sentença você recebeu e a previsão que foi dado a ela foi de 5 dias. 5 dias. Essa moça e o bebê com 2 meses. 2 meses. O bebê tá com 3, não é mais um bebê. Não, um mocinho. Um mocinho. E ela aí firme com Jesus. Sim.
sua vida espiritual foi restaurada, a saúde da sua filha, seu neto. Sim. Ô Josi, Deus assim tirou você lá da sombra, lá do vale da sombra da morte, né? Bispa, ele não só tirou, como ele teve misericórdia e amor, como eu falei para a senhora. Quando tudo estava certo com a Giovana, depois do transplante, que ela fez o transplante de medula, e isso é importante, porque eu acho que isso que é o mais impactante do meu testemunho e da minha vida, que foi o que mudou a minha história e curou meu destino. Em 3 anos da doença da minha filha, eu recebi graça, favor, amor e misericórdia de Deus. Porque em momento nenhum o Senhor permitiu que o diabo soltasse uma seta no meu ouvido dizendo: Josi, lembra os 2 abortos que você fez e você não teve problema nenhum em matar a minha semente? É por isso que a sua filha está passando por isso. Bispa, o Senhor cegou todo o meu entendimento. Eu não recebi em 3 anos uma condenação. Nem passou pela minha cabeça que a minha filha estava passando por aquilo. E era tão óbvio que se eu contasse para alguém, todo mundo ia falar: já sei porque sua filha está vivendo isso, porque você abortou. Não, mas ninguém sabia. Porta. Você abriu uma porta. Não, era entre eu e Deus. E Deus teve amor e misericórdia, porque quando eu fui orar, um dia de madrugada, 3 horas, agradecendo pelo ministério, pela oração no hospital, pela vida da senhora, porque eu estava voltando para fazer a obra agora, em setembro. Lembro todo mundo orando. Sim. O grupo de intercessão. Sim, senhora. O grupo de intercessão foi lá no hospital. Né? Sim, não era isso? Isso mesmo. Eu recebi a foto dela. Até quando eu vi a foto, falei: meu Chocante. Deus, ela estava muito debilitada. Sim, senhora. Mas eu disse: não, mas Deus pode trazer de volta. A senhora mandou um áudio pro bispo quando foram orar e a senhora disse... O bispo ainda mandou para a presbítera Fernanda e disse: pode enviar esse áudio direto, do bispo Pedroso. Ele disse: pode mandar esse áudio que eu tô mandando para você, presbítera, direto para Josi. Diga que a bispa disse que a Giovana não só vai ser curada, como ela vai ser liberta e ela vai entrar na igreja para testemunhar. E em Deus ela ainda vai produzir muitos frutos na obra. Aquilo foi como se eu recebesse um presente de Deus. Eu peguei com tanta força aquilo que a senhora profetizou, que, bispa, eu vou falar a verdade. Eu falei: Deus, eu vou ficar em paz. Pode acontecer o que aconteceu, eu vou ficar só com essa palavra, que eu já sei que vai se cumprir tudo. Bispa, aquilo me deu tanta força, mas tanta força, porque eu criei naquilo que a senhora falou com a força da minha vida. E tudo se concretizou do jeito que a senhora falou. Nos projetos de conquista, antes do 7º jejum, ela já estava aqui na 2ª e na 4ª, querendo vir. Não foi eu que convidei, ela disse que horas que eu ia, se eu podia ir buscá-la, saí do meu trabalho e fui. E eu passei 7 jejuns com a foto da minha família, baseado na palavra dos 52 dias de 2018 que a senhora abriu e disse: é tempo de restauração. Em 2018, quando eu fiz o propósito de 52 dias, que eu disse: acabou, diabo. E eu entendi, acabou. E desde então você tem visto restaurações e restaurações. Bispa, a maior restauração foi da saúde da minha filha e ver ela aqui. Mas eu quero falar da minha história. O que Deus confiou nas minhas mãos quando Ele encontrou arrependimento. A obra. Aqui é um ministério sério. Eu sempre soube disso. E eu sempre quis de novo o que Deus tinha comigo. E eu entendi: Josi, o amor e a misericórdia que eu tive e poupei você de saber tinha um propósito. É esse amor que eu quero que você tenha com o meu povo. Eu entendi o que era missão, o que era amor e misericórdia. E cada coisa que foi confiado nas minhas mãos agora, aonde eu tô, na livraria, no evangelismo, na segurança, cuidando de tantas coisas, bispa, eu vejo Deus. Eu nem merecia tanta confiança, mas Deus confiou, tem confiado, e eu quero que todos os anos da minha vida seja apenas para eu retribuir essa confiança que Deus me deu, de novo. Novamente, porque é uma honra servir aqui.
Essa palavra muda a história e cura os destinos. Ô Josi, se contassem para você lá atrás, quando você recebeu um diagnóstico com uma sentença de morte, que você teria sua filha por 5 dias, que hoje você estaria sentada aqui contando que tudo foi contrariado, todas as previsões foram contrariadas. Todas. Era impossível. Era impossível, bispa, porque eu vi ela debilitada. Não é algo que ia acontecer, já estava acontecendo. Eu vi a foto dela. Para honra e glória Eu vi do como Senhor. ela estava. Essa doença veio para ceifar a vida dela definitivamente. E eu posso dizer uma coisa para a senhora? Na fé, eu nunca duvidei que Deus restauraria a saúde dela. Eu tinha tanta fé, bispa, tanta graça e favor. Meu Deus, como Deus me amou, me deu força e graça. Eu não sei de onde, mas foi Deus. E é tão interessante que você dizer que só veio à luz para você lidar com aquelas situações que você tinha feito, Sim. os abortos tal, depois que você já tinha superado os perigos maiores da Giovana, né? Sem dúvida. Que é o que você falou. Depois do Que transplante. até isso Deus teve misericórdia. 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 Nunca passou nos 3 anos uma seta no meu ouvido. Mas depois ele revelou. Mas ele lidou. Ele disse, eu lidei com os 2 lados, eu aproveitei os 2 lados, eu tratei com os 2 lados. Ele revelou ali. Sim, você teve parte. Então agora você pode falar de amor e misericórdia. Eu tive com você. Eu poupei. E ele me poupou, bispa. Quantas setas a gente recebe? Eu vejo... Meu Deus. Eu não sei por quê, bispa. Às vezes as pessoas me perguntam por quê. Por que a sua filha? Tantos morreram. Eu falei, eu não sei. Eu não sei explicar o milagre. Mas eu sei que nós vivemos pela fé. A glória de Deus. A glória de Deus. Você tem visto a glória de Deus, né? Bispa, o tempo todo. O tempo todo. Eu tenho visto o amor, a misericórdia. Bispa, eu fiz muita coisa. Muita coisa. Mas Deus me perdoou. O que mais eu tenho necessidade de transmitir para as pessoas é que Ele me amou de tal forma que Ele me deu oportunidade de novo de fazer tudo o que Ele tinha confiado e eu pisoteei. Não são que de recomeçar. De recomeçar. Ele confiou novamente, tem confiado. Isso é uma honra, porque se Ele não tivesse confiado, eu nem teria frutos, porque a senhora fala, olha para a árvore e veja os frutos. E eu sei que Jesus me perdoou. Eu sei que Ele curou o meu destino e da minha filha e de toda a minha geração, porque foi uma risca. Esse demônio nunca mais vai atuar na nossa família. Ô Josi, quando você vem para a igreja trazendo a sua filha, o seu neto, o que era impossível, isso é uma glória, né? É uma glória. E eu fico tão grata porque eu digo para Deus, eu nem merecia. Não é por merecimento, é pelo seu amor e pela sua misericórdia. Bispa, o maior desejo do meu coração era ver a minha filha aqui, porque foi esse o propósito que eu fiz. Não importa como o senhor vai trazer, traga a minha única filha, porque eu não vou perder ela para o mundo. Bispa, eu fiz uma oração lá atrás, que eu até esqueci de falar para a senhora, né, que eu falei de que eu tinha falado pela salvação, mas eu estava tão desesperada pela salvação da minha filha, que eu falei, Senhor, eu prefiro que o Senhor a recolha e a salve, do que o Senhor a cure e a vá para o mundo, a minha única filha. A salvação é o mais importante. E foi uma oração ousada, que se eu conto para alguém que não entende no espírito, vai dizer que mãe sem misericórdia, que insensível. Não, eu estou falando de algo muito maior. A salvação, que foi isso que me levou a lutar pela minha família. O desespero de saber que ela não estava salva e que eu também não. Josi, Deus cura destinos? Cura, bispa, cura.
cura destino, muda É a história. possível recomeçar mesmo depois de muitos erros? É possível. É possível, porque Deus, Ele tem misericórdia e amor, Ele dá Enquanto força a e vida graça. é esperança. A vida, a esperança. E eu fico maravilhada como Deus é bom. Quando Ele encontra um coração sincero, humilde, capaz de se arrepender e enxergar quem é, né, bispa? Porque, meu Deus, nós somos horríveis. E Deus tem tanto amor, nos ajuda e providencia um ministério tão maravilhoso para nos ajudar, né, bispa? Através dessa palavra, porque o que seria de nós sem essa direção? Josi, eu quero que você deixe uma mensagem para alguém que foi criado num lar que olha assim, não tem, não, eu sou improvável, para mim não tem jeito. E para uma pessoa que foi muito longe, não teve o caráter para suportar o peso da bênção. Tem que vigiar, porque se você escorrega, o tombo é muito grande. Mas é possível recomeçar e ainda ser uma árvore frutífera nas mãos de Deus. Sim, senhora. Para quem é o improvável, vai para Jesus. Ele pode todas as coisas. Ele que honra. Ele que cria meios. Ele muda a sua história. Você não precisa ser aquilo que você viveu. Você tem as suas escolhas e Jesus te ajuda. E você vai ser grande e forte, como foi Davi, que nem o pai lembrou. Então é possível. Se você teve um lar destruído, vai para Jesus, porque eu vivi isso. Ele mudou a minha história. Para você que desistiu, que parou, pense muito antes de pegar com responsabilidade a obra, o que Deus tem. É uma loucura quando você sai. Corra para Jesus o mais rápido possível, se arrependa. É uma loucura, você se torna uma pessoa louca. Corra para Jesus. O segundo estado é pior do que o primeiro? Muito pior, porque você conhece a palavra, de uma certa forma você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Então você sabe que você está fazendo errado. E vai passando por cima de tudo. De tudo, de tudo. Orgulho, caráter deformado, e esquece. E quando você fala que foi a misericórdia de Deus no período da sua filha doente não vir as coisas que você tinha feito, porque aquilo teria roubado sua autoridade de lutar. Teria, porque teria entrado como condenação. Eu ia ser, meu Deus, minha filha. Não vai ter jeito agora. Não vai ter jeito mesmo. Eu Deus vou ter vai que me castigar, entregar. vou ter que entregar. Porque é como se o diabo tivesse um atestado lá, né? Ó, Deus, ela fez isso. É isso. Ela não tem autoridade. E tem, né? E tem. Ó o pacto de sangue, ela não tem autoridade. Mas não. O Senhor falou, não. Vou te dar graça, Josi. Usa a fé que você aprendeu. E, bispa, amor e misericórdia. Como que Deus pôde fazer isso comigo? Eu não tenho o que agradecer se não for cuidar das almas com amor e misericórdia como Ele teve comigo. Hoje eu entendo, bispo, o que é missão. Ah, mas fulano vai falar assim com você? Amém. Eu estou focada lá no que Deus me chamou para fazer. Porque Ele é aquela palavra que muito pecou, muito amou, muito foi perdoado. Eu entendo. Porque os pecados que a gente tem não seria pra gente ter mais nada, né? Só Deus, né, minha Só filha? Deus. Só Deus. E quanto amor e misericórdia que Ele teve comigo. Muito. Olha, Josi, a sua história é um impacto. Eu tenho absoluta certeza que está fazendo muita gente pensar e rever. Amém. Porque, assim, você tem que estar morto para não pensar, para não rever a sua vida diante de um testemunho desse. Sim, senhora. Né? Sim, senhora. A responsabilidade que nós temos que ter com tudo que nós recebemos de Deus, né, minha filha? Sim, senhora. Com muita responsabilidade e excelência. Porque Ele confia muita coisa. É confiança.
Bispo, eu vejo que cada coisa que chega até as minhas mãos é Deus dizendo, eu estou confiando. A confiança de Deus, meu Deus, se as pessoas entendessem cada coisa que nós fazemos na tudo obra. Que Ele nos dá, né? Ele confiando, né? Confia. É dom, é talento, é um lugar para se atuar. Tudo. Ele vem e confia, de repente você quebra aquela confiança, né? Meu Deus, que triste. Eu fico imaginando como Deus se entristece com aqueles que fazem isso, mas mesmo assim Ele tem amor e misericórdia. A gente cai no mesmo ponto. Eu quero esse amor, Bispa, e essa misericórdia com o povo de Deus. Eu quero. Eu disse para o Senhor, eis-me aqui. Eu quero. Deus curou seu destino, minha filha. Curou meu destino, restaurou a minha história. E, o mais importante, Jesus confia em mim. Apesar de tudo que eu fiz, quando eu me arrependi, Ele pôde confiar. E a coisa mais importante na minha vida é isso, Bispa, a confiança de Deus. Porque eu sei que se eu tiver a confiança de Deus, tudo vai dar certo. É possível recomeçar. É possível, em Deus é possível. Não importa o que você tenha feito, não importa. E não pode tirar a mão do arado, não. Nunca, porque é uma palavra forte, mas maldito é o que tira. Maldito. Você está feliz com ele? Muito, Bispa, muito. E você está com a mesma carinha de sempre, né, Josi? Bispa, imagina. Eu quero chegar como a senhora, minha assim. filha, você desde quando você chegou e vai e vem, é a Josi. E depois que você me contou que o seu cabelo é tão obediente que não precisa nem de hidratação, vou te contar, esse cabelo é uma benção. Não, lava com o shampoo mais barato. Tá seca no vento, assim. Seca no vento. O máximo é pintar, porque os cabelos brancos chegam, né, Bispa? Esses aí. Mas só, nada além disso. Ver seu netinho crescendo no Senhor é uma benção. É a maior alegria. E Davi é amado de Deus, né? Amado de Deus. E foi a Giovana quem escolheu o nome. Uma bênção. Trouxe tanta alegria, Bispa. Tanta alegria. E força, né? Davi é uma benção. Eu entendo hoje o que a senhora sempre diz, é muito melhor ser avó. A avó é uma delícia. É uma delícia. Ou fase boa na vida, É verdade, né? Maravilhosa. Você está fazendo gelatina pro seu já? Porque eu faço. Eu vou fazer, Bispa, eu vou fazer. Doce é um negócio que, olha, só Jesus. Não, mas gelatina é facinho. Será, Bispa? Eu dou certo na comida, mas nos doces... Faz a gelatina, eles vão amar. Amém. Maravilhoso. Josi, eu creio que você com certeza impactou e deixou pessoas aqui mais atentas, e eu acredito que aqueles que estavam ainda ali, vou, não vou, volto, não sei, volta logo, né, Corre logo, porque você está encurtando a sua vida, não fica longe de Jesus. Não dá certo, né, Josi? Não dá, você encurta seus dias. Você não tem que ouvir um diagnóstico desse para poder acordar e dizer, meu Deus! De um filho, porque ainda se é com você, Bispo, é isso que é loucura, um filho. Não. Mas acaba mexendo no que mais dói na gente, né? Deus, você não pode fazer nada. Se não for Deus, não tem o que fazer. Deus sabe tratar direitinho, né, Bispa? E é tudo amor. Tudo amor. Ele é muito bom, é tudo amor. Tudo amor. Muito amor. Muito amor. Bendito amor, bendito maravilhoso amor. Maravilhoso. Misericórdia. Muito bom, muito bom. Lindo. É lindo. Não tem mais nada para dizer, a Josi já disse tudo. Pense a respeito. Levanta, volta. Você parou? Volta. Não fica aí, não. Deus está chamando você. Não vale a pena. Enquanto a vida é esperança, seu coraçãozinho está batendo, bota a mão no arado, volta, porque está aqui uma mulher feliz. Voltou para os braços do Pai com tudo, né, inteira. Não apenas lá, ouvindo a palavra, mas não temendo e tremendo de verdade. Agora sim. Não tem nada bom aí fora, não. Tá aí, o que o pecado dá para a pessoa? Nada. Nada de bom. Mas a fé no Senhor Jesus, é maravilhoso. Vamos orar. Oh, meu Deus.
como o Senhor é bom. Como é bom estar aqui, como é bom ouvir uma história como essa. Doeu, mas temos que dizer que foi uma boa dor, porque olha o que causou. Milagres que nos edificam, restaurações, restituições, mudanças. Oh, meu Deus! Nós só temos que te glorificar. Obrigada pela vida da Josi. Obrigada pela vida da Giovana, pela vida do Davi. Obrigada pela vida dessa família. Obrigada por esse testemunho. Obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigada pela restauração. Ainda que o Senhor não fizesse mais nada, o Senhor fez tanto. Ainda que o Senhor desse alguns anos mais para Giovana, já seria tanto, porque todas as previsões dos médicos foram contrariadas. Já todas. De 5 dias, depois 2 anos que não tinha valido nada e que só ia tratar com paliativo para morrer. E todas as previsões contrariadas. Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque nenhuma sentença humana prevaleceu. O que prevaleceu foi a sua palavra até agora. Se nós podemos ver a Giovana 3 anos depois, viva, cultuando o Senhor, a mãe cultuando e testemunhando, foi porque todas as previsões foram contrariadas. Todas as previsões caíram por terra. Muito obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada por uma obra tão linda, tão edificante. Obrigada por um testemunho que nos faz pensar, refletir. Muito obrigada. O melhor lugar do mundo é estar no esconderijo do Altíssimo, é estar no Senhor. E a Josi pode dizer isso, que ela vive o melhor tempo da vida dela porque ela está escondida no Senhor. Se não fosse o Senhor, ela não estaria aqui. Ela não teria a filha dela, ela teria enterrado a filha 5 dias depois. Se não fosse o Senhor, não teríamos essa história de superação, de milagre que está dando esperança para todos nós. Porque isso me enche de esperança, isso aumenta a minha fé, aumenta a minha autoridade, me encoraja demais ouvir tudo isso, Senhor. Ver o seu amor, a sua misericórdia, o resgate. O Senhor resgatou a Josi, o Senhor resgatou a Giovana e resgatou o Davi. São 3 gerações sendo resgatadas, meu Pai. Muito obrigada. Eu agradeço por cada vida que está conosco. Eu agradeço pelo impacto que esse testemunho está causando. Eu agradeço pelas vidas que estão refletindo, que estão se levantando, que estão retornando, que estão se posicionando. Eu agradeço pelas mudanças, eu agradeço pelos milagres. Eu agradeço pela salvação de cada pessoa que está comigo. Eu agradeço pelo milagre, Senhor, de poder estar aqui ouvindo isso e testemunhar para a honra e a glória do Teu nome. Visita os corações, visita as almas feridas, visita aqueles que estão sem esperança, visita aqueles que nem sabem o que vão fazer da vida. Visita, para a glória do Teu nome, visita, meu Deus, visita e toca profundamente, conforta os corações, cura, liberta, levanta o caído, fortalece o abatido, anima o que está desanimado, pega pela mão e traga, cura o enfermo, Senhor. Talvez essa pessoa vive uma situação assim também, está debaixo de sentenças, está debaixo de palavras tão terríveis, mas nós quebramos em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de morte, de enfermidade,
e tomamos posse de bons testemunhos maravilhosos de curas, de libertações, de vidas restauradas para a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço pelas boas notícias que vamos receber. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu agradeço por tudo isso que estamos vivendo aqui. Eu agradeço por essa glória. Eu agradeço pelo bem que o Senhor tem nos feito, pelo bem que o Senhor fez a Josi e a família dela, pelo bem que o Senhor está fazendo na vida de cada pessoa que está orando conosco agora. Muito obrigada. Eu te louvo, eu te glorifico e eu agradeço por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Maravilhoso. Eu só sei dizer maravilhoso, porque Deus é maravilhoso. Se esconda no esconderijo do Altíssimo. É o melhor lugar do mundo. Josi, querida, muito obrigada. Obrigada, Bispa. Muito obrigada. Muito Beijo obrigada. grande da Giovana e fala para ela que nós vamos fazer outros destinos com ela. Com certeza, a versão dela, o que Deus fez Isso, com ela. eu quero ela aqui do seu ladinho Amém. pra gente contar essa história juntos. Amém. E mostrar o Davi também. Amém. Ela disse, quando eu escondi de todo mundo, né? Mas hoje eu precisava dizer, porque eu venho para evangelismo mais tarde, trabalho, então tive que pegar uma folga. E eu disse, ela, mãe, não acredito, é o meu sonho dizer o que Jesus fez por mim. Linda, linda. Giovana, em breve, hein? Você vai vir contar junto com a sua mãe e mostrar o Davi pra gente, pra todo mundo. Eu tenho certeza, assim, o Deus que começa a boa obra completa. E assim, né, Josi, mais uma coisa importante, né? Se Deus não fizesse nada, é o que eu disse, né? Olha o que ele já fez. Tudo já foi contrariado. Tudo. E ela já tá aí viva para mostrar que a palavra final é de Deus. Sempre. Maravilhoso. Jesus, amém. Nós amamos a sua vida, pode contar com a gente. Venha, você vai encontrar com a Josi, ela vai poder contar pessoalmente, apresentar a Giovana, o Davi, porque a gente está aqui. O prazer dela é ajudar pessoas, é o nosso prazer. Nós amamos a sua vida, pode contar com a gente sempre. Obrigada, amém.